Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia pra quê? Como nós podemos aplicar a teologia na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu tô com um convidado muito especial aqui, mas antes de anunciar ele, eu queria demonstrar e mostrar para vocês aqui, gente, o segundo livro que mudou minha vida. E olha, eu não sou um bom vendedor, mas eu falo isso de coração aberto para vocês. O primeiro livro que mudou minha vida, logicamente, é a Bíblia, sem ser demagogo, mas o segundo livro que foi muito importante para minha caminhada cristã foi o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Ele me pegou bem no início ali da minha graduação em filosofia e foi algo muito especial e muito essencial para mim compreender como que a fé intelectual e também as afeições do meu coração precisam estar totalmente submetidas ao senhorio de Cristo. Então, ó, se você quer adquirir esse livro, entra aqui no link da descrição e adquire, que eu creio que vai te ajudar bastante para ter uma introdução à teologia e também à filosofia cristã. Bora lá, vamos pro podcast. Aqui hoje com meu amigo Fala, Léo. Vitor Fontana. Seja bem-vindo, cara. Muito prazer, cara. É bom estar aqui com você. Terceira vez. Terceira vez aqui no Dizascope. Então, a gente tem uma cultura, não sei se você sabe, te avisaram. Aí, terceira vez, a pessoa faz parte do Dizascope, já praticamente ela paga um boleto. Ah, tem Então, isso. tem, exato. Tá. Aí no Chega final, em casa, eu tenho eles que pegar mandam no aqui. e-mail. Manda no e-mail, tá bom. Vê Tá qual bom. e-mail você vai passar pra Nath, pensa certinho. Tá certo, tá bom. Vamos ver se eu mando um que extravia aí. Exato. Bibotal, que arroba... Ele vai vir. Rodrigo Bibo. Muito bom, muito bom. Meu amigo, obrigado, cara, por separar mais um momentinho pra gente aí. Sou eu quem agradece. Nós sou eu quem somos agradece. muito abençoados pelo seu conteúdo de todas as formas e que você possa contribuir com a gente nesse podcast. Você foi um dos primeiros nomes que eu pensei quando a gente começou esse quadro, até mesmo pela sua experiência no que diz respeito à teologia e à vida comum da igreja. Fico lisonjeado pra caramba, cara. E, meu amigo, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, então, é essa do nosso quadro. Teologia pra quê? Qual que é o fim, qual que é a finalidade da teologia para a vida cristã? Eu vou responder essa pergunta, primeiro um pouquinho abstrato, mas eu vou aterrissar. Então, fica comigo que eu vou aterrissar, eu prometo. Mas é o seguinte, quando a gente se apaixona, lá, tenta voltar lá nos seus 14 anos de idade, se tem aquela menina que você se apaixonou, tem aquele rapaz que você se apaixonou, a gente se apaixona, a gente quer ligar. A gente quer... Tem aquela coisa de você ligar e a pessoa fala, desliga você, não, desliga você. Quer dizer, isso era na época que tinha telefone, Exato, né? hoje Eu de sou mensagem. muito... Eu tenho 40 anos, gente, desculpa. Hoje é só na mensagem. Mas tem aquela coisa de você querer estar com a pessoa. E de você querer conhecer a pessoa. E para nós cristãos, muito disso é a oração, quando a gente fala com Deus. Sim. Se a gente realmente ama a Deus, o nosso momento de oração não é uma coisa que a gente deveria querer que acabasse. Ah, não, vamos orar rapidinho, vamos orar logo. Tudo bem, oração longa antes da comida, tal, eu até entendo. Mas assim, aquela oração na intimidade e tal, pô, é a conversa com aquela pessoa que você ama. Quando a gente amadurece esse relacionamento de amor, de afeto, de afeições, como você falou aí do Inteligência Humilhada do Jonas Madureira, quando a gente amadurece esse relacionamento, seja um relacionamento amoroso, que eu estou usando aqui como comparação só para a gente trazer à memória uma coisa que a gente possa relacionar. Não é igual, mas parece um pouco. Quando a gente amadurece um relacionamento amoroso e quando a gente amadurece um relacionamento com Deus, essa coisa da gente querer falar, ela acaba sendo substituída por um desejo de ouvir e conhecer mais intensamente. Bom, eu tenho 40 anos, já sou casado há algum tempo. Depois de alguns anos de casado, que eu descobri algumas coisas a respeito da minha esposa que me fez me apaixonar mais ainda. Nas grandes dificuldades, nas lutas, nas dores, eu me tornei um admirador da minha esposa muito maior do que eu poderia imaginar. Muito maior do que eu seria naquela fase da paixão, que só aqueles olhos brilhavam pela aparência física, pelo jeito, pelas coisas que falava, mas no momento da luta contínua, da parceria, da dor, das dificuldades que a gente atravessa, que eu descubro assim, cara, essa pessoa é mais extraordinária do que eu imaginava, que presente de Deus. Traz isso para a relação com Deus agora, esse exemplo, trazendo para a relação com Deus.
tem uma fase do nosso relacionamento com Deus, quando a gente amadurece, que a gente está dizendo assim, poxa, se eu amo de fato esse Deus, se eu amo de fato essa pessoa, esse Deus subsistente em 3 pessoas, eu preciso conhecê-lo melhor, Uhum. eu preciso escutar, eu preciso saber quem ele é. E a teologia, ela tem essa finalidade. Ela não é a única que exerce esse papel. Existem outras maneiras de conhecer a Deus, mas sem ela fica faltando coisa. A teologia é esse exercício de tentar conhecer melhor, de mergulhar nesse exercício de conhecer melhor a pessoa que a gente diz amar. Se a gente diz amar uma pessoa, mas não quer ouvi-la, se a gente diz amar uma pessoa, mas essa conversa nunca é levada a patamares mais profundos, se a gente diz amar uma pessoa e a gente não está interessado em tudo que ela é, será que a gente ama mesmo? Então, a teologia, ela tem esse papel de fazer com que a gente conheça melhor a pessoa que nós dizemos amar. Vou fazer um parênteses aqui para, de fato, aterrissar a Uhum. coisa. Muitas vezes a teologia ela não é isso. Muito do que a gente vê gente escrevendo sobre teologia, gente falando sobre teologia, é a pessoa dizendo que está falando de Deus, mas amando, na verdade, um espelho. E aí essa teologia ganha ares de muita complexidade. Aí essa teologia ela ganha ares de muito pedantismo. Aí essa teologia ganha ares de suprema arrogância. Porque, na verdade, a pessoa está fazendo amor com o próprio intelecto. Uhum. Mas a verdadeira teologia, se eu posso chamar assim, é aquela que faz com que a gente conheça melhor a Deus. E por isso ela é necessária. Quando a gente conhece melhor a Deus, porque a gente estudou, porque a gente leu, porque a gente parou para refletir, porque a gente parou para imaginar como aquilo que eu aprendi a respeito de Deus ganha vida no meu dia a dia, o que acaba acontecendo é que eu me torno, você se torna, quando a gente faz isso, a gente se torna mais parecido com esse Jesus que a gente diz amar. Então, no fundo, o exercício teológico, quando eu falei isso para o Douglas a primeira vez que eu vim aqui, talvez com outras palavras, mas mais ou menos nessa essência, quando eu vi o Jesuscope nascer para a internet brasileira, assim, quando apareceu ali na minha frente, eu falei, putz, apareceu aí uma galera que entendeu a parada. Teologia para quê? Para ser parecido com Jesus, para ser uma cópia de Jesus. Quando eu vi o nome de Jesus Cópia, eu falei, cara, eu vou pagar para ver esses caras ao longo do tempo, isso muitos anos atrás, Uhum. eu vou pagar para ver esses caras ao longo do tempo, porque eles começaram muito bem. E é uma alegria poder dizer que continuou muito Amém. bem. Glória a Deus. Né? Mas quando apareceu, eu falei, cara, esses caras começaram muito bem, porque a essência é essa. Teologia para quê? Para ser parecido com Jesus. A gente só pode ser parecido intencionalmente, deliberadamente, a gente só pode ser parecido com Jesus se a gente só pode buscar isso se a gente sabe o que a gente está buscando. Se a gente conhece quem Jesus é, ou se a gente busca conhecê-lo. Ainda que a gente conheça agora em parte, ainda que a gente ainda veja apenas como um reflexo e não olhe diretamente, ainda que a gente só venha conhecer integralmente mais para frente, como diz o apóstolo Paulo, Uhum. né? Mas por enquanto a gente ama, por enquanto a gente tem fé, por enquanto a gente tem esperança, por enquanto a gente busca conhecer mais profundamente para ser mais parecido com aquele que a gente ama, com aquele que a gente admira, com aquele que a gente quer estar ao lado, com aquele que diz: me imitem, sejam como eu fui. E essa forma do relacionamento do homem e Deus por meio de Cristo, ele é sustentado por meio da fé. E hoje existe um contraponto da fé verdadeira, da fé bíblica, que seria uma fé pragmática, se assim eu pudesse falar. Tá. Eu queria que você entrasse um pouquinho em relação a essa parte do pragmatismo da fé. Uhum. Como que você explicaria esse aspecto de uma fé pragmática a uma pessoa que está chegando e que você vê que exercita a sua fé por meio de um pragmatismo e não um fundamento bíblico saudável nesse Certo. aspecto? A ideia de uma fé pragmática ela é tentadora. Por quê? Porque é o seguinte: você está conhecendo uma coisa nova, foi apresentado ao cristianismo, você gostou daquilo.
o Espírito Santo te tocou e você foi atraído para aquilo ali. Jesus fez sentido, a igreja tá fazendo. Pô, você foi acolhido por uma comunidade. Uma comunidade que reflete a glória de Deus, você está numa igreja boa e é, é, tem muita coisa nova acontecendo ali. E é tudo muito bom, e é tudo muito bonito. E você quer fazer parte daquilo. O pragmatismo, num certo sentido, ele não oferece uma coisa ruim em si mesma. Uhum. Geralmente o pragmatismo ele vem da seguinte forma, ele vem de uma maneira. Eu vou te apresentar aqui uma fórmula que se você seguir os passos bonitinho, Alcançar. você chega lá. Você vai fazer parte dessa comunidade, você vai se sentir mais dentro dessa coisa maravilhosa que você experimentou um pouquinho. Você experimentou um pouquinho e se realmente aquilo falou no teu coração. Claro, eu quero ser mais, eu quero fazer mais, eu quero estar mais perto de Deus. Como que eu faço? E aí alguém vem e oferece para você uma cartilha, uma fórmula, um passo a passo. Nada de errado em ter um passo a passo. A tradição cristã, ao longo da história, tem vários desses passos a passo. Tem outros nomes, não é necessariamente passo a passo, mas dentro da minha tradição, que é presbiteriana, a gente tem a Confissão de Fé de Westminster e 2 outros símbolos de fé, né? O Catecismo Breve e o Maior. O que é a ideia desses nomes esquisitos que não eram na época que foram... Não eram esquisitos na época que foram escritos? É o seguinte, você tem perguntas e respostas sobre o dia a dia e como que a teologia e um cristianismo correto responde aquelas perguntas práticas do dia a dia. É um passo a passo, é um manual pragmático. Então, a minha própria tradição tem isso. Qual que é o perigo desse pragmatismo? O perigo desse pragmatismo é que o manual de passo a passo nunca vai responder todas as perguntas. O manual do passo a passo nunca vai responder com a profundidade necessária também todas as perguntas. Você vai ter uma resposta provisória. Desde que você aceite o caráter limitado e provisório dos manuais, se forem manuais biblicamente fundamentados e tal, tudo bem. O outro problema está do outro lado, é você renegar todo o pragmatismo e buscar uma fé que seja essencialmente abstrata e uma teologia que acontece no mundo das ideias e que também é tentadora. Talvez não para todo mundo, mas você já teve essa sensação, eu vou descrever essa sensação, você já teve alguma vez na vida. Sabe quando você entra na sala de aula e você odeia todos os professores, todas as matérias, tudo terrível, tudo você não aguenta. Mas aquele professor, tem aquele. E, olha, os meus amigos, os piores alunos, colegas que eu já tive, todos eles sempre tiveram pelo menos um professor que eles falavam assim, não, esse cara dá gosto. Então, até o pior aluno já passou por isso. Que, putz, chegou aquele cara, esse cara eu sento pra escutar. Porque esse cara é bom. Ele fala uns negócios, cara, que eu acho animal. A expressão que a galera às vezes usa, explode a minha cabeça. Certo? Isso daí todo mundo tem. Talvez seja um assunto até mais pro outro podcast com o Johnny, que é o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente tem um lance desse. E a teologia, ela tem isso aí. A teologia, ela tem isso daí, de momentos, como aconteceu com você quando você leu Inteligência Humilhada, quase que eu falei Inteligência Limitada, que é outro podcast. Não tem nada a ver com... tem nada a ver com isso. Mas quando você leu Inteligência Humilhada, quando alguém vai lá e lê, de repente, Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, Confissões. do C.S. Lewis, Confissões de Agostinho, talvez. O que acontece? O cara começa a pirar, falando, nossa, isso daqui é animal. Que é a mesma sensação de quando entra aquele professor que você gostava. Pô, todos os outros são ruins, mas esse cara aí, né? É a mesma sensação, porque é uma sensação de prazer que você tem, que vem na cabeça quando as ideias começam a encaixar, quando as coisas começam a fazer sentido, quando uma peça encaixa na outra, você fala, caramba, é isso, que animal essa parada. E aí, de um lado, você tem o pragmatismo, que não tem esse exercício intelectual. É uma parada de passo a passo, robozinho, segue aqui o manual de instrução que você chega lá. E corta todo o deleite intelectual. Do outro lado, você tem a galera
que se apaixona por esse deleite intelectual, por esse prazer em aprender, e, cara, não conecta em nada isso com a vida. E aí você vai ler o texto bíblico, quando fala de fé, que é como começou a parada que você comentou, fé no texto bíblico é uma intelectualidade colocada em ação. Muito bom. Ela não é nem pragmatismo de um passo a passo, e nem uma intelectualidade com um fim em si mesma, desconectada. Uma intelectualidade que acaba nesse prazer da intelectualidade só. Ela é intelectualidade colocada em ação. Vou trazer para o texto bíblico para deixar isso mais claro do que eu estou falando, tá? Mateus 28, galera conhece. Pelo menos quem é mais velho de igreja, que ia em Escola bíblica. Escola bíblica, ou então mês de missões, o tempo todo ali, Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão. O ID, lembra do ID? Para você ficar com bastante consciência culpada. Bom mesmo são os missionários, eu não fui. Fica bom papo, cara. Sabe aquele chamado que você está adiando? Exato. Né? Mateus 28, 19 e 20. Tem ide, fazer discípulos de todas as nações, discipulando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Poxa vida, eu sei isso de cor, e como é que eu tô todo confuso aqui pra falar esse negócio hoje? Falei que eu precisava do café, galera. Mas assim, isso é Mateus 28, 19 e 20. Se você lê a partir do 16, o que tá ali? Qual que é o contexto que Jesus chega para falar isso para os discípulos? Jesus marca um ponto de encontro, e nesse ponto de encontro ele já tinha morrido, já estava ressurreto, e ele fala: olha, me encontra lá no monte. A gente não sabe que monte que é esse. E os discípulos obedecem. Eles já tinham visto Jesus morrer, já tinham visto Jesus ressuscitar, e Jesus marca esse ponto de encontro. E eles vão para lá, para essa montanha. Quando eles chegam lá nessa montanha, o texto bíblico diz pra gente o seguinte: que uns, olhando Jesus ressurreto de novo, o adoraram, e outros duvidaram. Essa é a chavinha pra gente entender a parada dessa, inclusive da grande comissão. Cara, eles já tinham visto Jesus fazer milagre, eles já tinham visto Jesus curar gente, eles já tinham visto Jesus morrer, eles já tinham visto Jesus ressurreto, já tinham conversado com Jesus ressurreto, já tinham visto Tomé duvidar e cutucar a ferida, já tinham visto tudo. Como que duvidou outra vez? É a pergunta que deveria ficar pra gente. A minha pergunta é mais: como que Jesus permaneceu com paciência? Ou melhor, comigo também. Como que é tão paciente, né? Vamos chegar na gente daqui a pouco. Mas assim, para quem tá lendo Mateus e já viu Jesus dar várias broncas nos discípulos, talvez a expectativa fosse: putz, lá vem outro. Homem de pequena fé, por que vocês estão duvidando? E o que Jesus faz dessa vez é diferente. Dessa vez ele fala o seguinte: olha, vocês estão passando por uma crise de fé, eu dou para vocês a grande comissão. E a grande comissão não é uma parada pra gente sentir culpa, é um instrumento da graça de Deus. Muito bom. É uma dádiva de Jesus. Você tá com problema de fé? A pergunta que aparece muito pra gente que trabalha com internet: como que eu faço para ser mais constante? Poxa vida, o tempo todo, altos e baixos e tal. Cara, a fé cristã, a fé de Jesus, ela é uma fé que ela é intelectualmente compreendida, mas ela é exercitada na prática do dia a dia. Então você tem a compreensão intelectual, mas compreensão intelectual, ela sozinha não é fé. Fé é quando a gente ensina a obedecer. Fé é quando a gente faz discípulos. Então, quando a gente ensina a obedecer, a gente não está meramente ensinando: senta aí e eu vou aqui para a lousa. Ensinar a obedecer pressupõe obediência também. Né? Então, o que acontece? Essa fé é uma fé praticada. Não é um manual pragmático, mas envolve você entender quem foi Jesus, entender velha prática, né? O que Jesus faria, praticar isso junto a quem você está discipulando. E aí,
você tem uma fé que ela é intelectual e Uhum. ela é prática também. O meu maior problema, Léo, com essas coisas assim, ou é pragmático ou é intelectual, é que a gente entra rapidamente numa espécie de binômio, e Uhum. aqui eu vou ser complicado, tá? A gente é refém de Hegel nesse sentido, e a gente acha que as coisas estão em tensão dialética. Uhum. Putz, falei complicado? Vou trazer isso mais para a realidade aqui no chão de fábrica ou banco de igreja, que ninguém é obrigado a ficar sabendo o que que é Hegel. A gente tem mania de colocar determinadas coisas em oposição quando elas não estão. Naturezas opostas. Naturezas opostas que vão gerar uma síntese depois. Aham. Ah, bota essas coisas em natureza oposta para brigar e o que sair. Nós fica assistindo e tem que sair, a gente pega. O que sair a gente pega. E na verdade, a fé bíblica, ela não coloca a prática e a intelectualidade em Oposição. polos opostos. Não coloca, não existe essa tensão. Uhum. A fé bíblica tem outras tensões, essa não é uma delas. A fé bíblica, ela coloca essas duas coisas em harmonia. Você entende e a partir dessa compreensão você imagina como a prática pode ser exercitada e então você exercita de fato. Uhum. Vou aplicar isso no dia a dia da igreja para você ver como isso é real e como isso acontece. Você vai pregar numa igreja, você é convidado para pregar numa igreja e você fala assim: povo de Deus, vocês conhecem a graça é um favor, e a igreja inteira fala assim, imerecido, porque foi muito bem treinada, ensinada a saber o que é graça. É um favor imerecido, é um presente de Deus que a gente não fez nada para merecer, isso que é graça. Como é que pode essa mesma comunidade que sabe de cor, intelectualmente, aquilo que é graça, quando você tem uma experiência mais profunda com aquela comunidade, você ainda experimenta e vê que existe legalismo ali, ou que existe uma autojustificação e tal, um juízo porque aprendeu intelectualmente que é graça, mas só aprende de verdade na fé quando começa a praticar. A igreja só vai saber o que é graça e acreditar na graça quando ela for graciosa também. Muito bom. Quando ela começar a dar presentes imerecidos para as pessoas. Eu só vou entender o que é graça quando eu começar a presentear pessoas sem que elas mereçam. Muito bom. Isso é o exercício da fé. E aí, para concluir um negócio que eu já falei muito, é por isso que quando a gente chega lá em Hebreus 11 e a gente vai ver aquela lista de heróis da fé, eles não são elogiados por uma vida piedosa. Piedosa no sentido de, olha, eles oraram muito, então eles tiveram fé. Uhum. Não. Eles são elogiados por uma caminhada com Deus. A gente não entende, às vezes, poxa vida, o que Enoque está fazendo aí? O que o autor de Hebreus está elogiando ali é que a fé de Enoque foi uma fé ao longo do caminho. Enquanto ele caminhava, a fé dele era visível, era perceptível. Deus olhou e falou, essa fé perceptível ao longo da caminhada, eu vou tomar Enoque para mim. Que é o segundo que ele menciona. Ele menciona primeiro Abel e na sequência ele menciona Enoque ali no texto, né? De Hebreus 11. É o lance da caminhada, é ao longo do caminho. E aí, voltando na sua pergunta original, que era a pergunta do pragmatismo, ao longo do caminho todo tipo de pergunta aparece. E é impossível você fazer um manual que possa prever todas elas. Resta a nós o que então? Resta o texto bíblico, o Espírito Santo de Deus e a confiança de que ele nos capacita e a capacidade de imaginar o texto bíblico vivo nessa nova circunstância que apareceu. É aí que a fé aparece. E aí que a dúvida aparece também. Quando a dúvida aparece, aí Jesus deu pra gente a grande comissão, a gente volta a praticar, a fé se restabelece. Porque a igreja, ela é viva e dinâmica. Então, tipo assim, às vezes lá na comunidade da vida, que hoje você é um dos pastores lá... Da Vila. Da Vila, desculpa, comunidade da Vila. Tudo bem, não tem problema. Comunidade da Vila, você está lidando com uma circunstância com um jovem adolescente. Nós chegamos aqui em uma realidade com o jovem adolescente, mas totalmente oposta daquilo que você está lidando lá, e a mesma fé precisa corresponder a essa necessidade. Perfeito. Assim, eu dou aula num seminário batista
num estado que não é o estado de São Paulo. Uhum. Vou manter assim, porque talvez eu fale alguma coisa sensível a algum dos alunos. Ah, Aí eu tá. preservo certo. a instituição e a identidade do aluno. Eu Bom, acho que eu não vou falar, mas vai que. Né? Mas eu dou aula num seminário batista que não é aqui no estado de São Paulo. E nesse seminário, cara, o que acontece? Não, dá pra falar, vai, dá pra falar. Acho tá que bom. acho que fica mais fácil De entender o exemplificar. exemplo. Fica mais fácil entender o exemplo. Nesse seminário batista, que é de Minas Gerais, Seminário Teológico Batista Mineiro, eu fico com eles uma semana. Não é toda hora que eu vou, eu sou uma espécie de professor convidado, Uhum. né? Eu fico com eles uma semana, com os alunos, Legal. num ambiente tipo de retiro, e eles têm as outras disciplinas regulares durante o ano. Então eu e outros professores convidados, a gente fica ali. E ali eu tenho de 70 a 90 alunos, mais ou menos, com quem eu passo uma semana inteira, muitas vezes ávidos por conhecer o ministério que eu faço por dentro, quais são os bastidores, porque eles querem aplicar aquilo na vida deles e tudo mais. No ministério que eles estão, muitos deles já estão trabalhando em ministérios, outros estão imaginando tal. Uhum. Só que o Seminário Teológico Batista Mineiro, Minas Gerais, é um estado gigantesco. E então eu tenho alunos aqui, não quero expor vocês, gente, tá? Não tô falando, mas eu tenho o aluno de Belo Horizonte, super influenciado pela Batista da Lagoinha, Uhum. e é um contexto ali batista de um determinado jeito. Uhum. E eu tenho outro aluno que é do Triângulo Mineiro, agroboy. Chega de Hilux. Né? Pai, tive um chamado. Né? Eu tenho esse cara. E eu tenho outro aluno de 45 anos, do Vale do Jequitinhonha, cara, que é a realidade Opa. de uma cidade de 15 mil habitantes, um rural totalmente diferente desse rural de Uberlândia. Sim, sim, sim. É um outro rural, é um outro agro. O agro é pop, mas tem muitos agros Sim, no sim. Brasil. Tá? Então, o que acontece? E a minha realidade é a realidade metropolitana, urbana do centro expandido de São Paulo. Uhum. Cara, eu posso até dizer como é que é o meu ministério para você, mas você vai ter que fazer a sua análise do que eu tô te passando Local. e a análise do teu local e das suas circunstâncias para poder aplicar, se for aplicável, o que eu tô dizendo, da parte prática. Da parte bíblica é outra história, Sim. porque o Fundamento. fundamento bíblico teológico, tudo bem, é uma coisa que se aplica em qualquer realidade, ao coração humano e tudo mais. Agora, veio já um homem de idade um pouco mais avançada, experiente na caminhada, mas estava buscando a capacitação de seminário ali. Teologia estava começando, mas o cara tinha muito mais a me ensinar do que eu a ele. Na prática é isso. E aí ele veio falar, cara, eu não gosto dessa história de pequeno grupo. Porque... E ele começou a falar os dissabores, o desgosto dele com pequenos grupos e tal. Né? E muita coisa que ele estava falando, dentro da experiência dele, fazia muito sentido. Só que aí eu falo, peraí, em que cidade que você tá, irmão? Aí ele falou, cidade. Aí eu falei, quantos habitantes tem lá? Aí ele falou, não, tem 800 habitantes. Não é uma cidade. Sim. Não é uma cidade, é um Bairro distrito. afastado, é um É um distrito. distrito. Tem 800 habitantes. E a sua igreja? Não, a minha igreja tem 80 pessoas. Eu falei, 10% da sua cidade vai na sua igreja. Se 10% da minha cidade fosse na minha igreja, eu teria 1.200.000 pessoas na Não minha teria igreja. prédio para caber em São Paulo, de fato. Né? Cara, você tem um ministério de sucesso, eu não. 10% Sim, da sua é cidade. muita coisa. E, no teu contexto, pequeno grupo não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não precisa pequeno grupo ali. Todo mundo da cidade já se conhece. Não tem como pensar em pequeno grupo no teu contexto. Então, de novo, a gente volta na história dos pragmatismos. Não, precisa ser assim, exceção. Provavelmente ele ouviu em algum momento da vida a onda dos pequenos grupos, aí tem que fazer... Cara, não. 80 pessoas...
Claro que se for pensar no município dele, eu acho que tem mais do que 800, eu não Uhum. sei. Aí é a parte da geografia, Aham, aham. eu não fiz essa pesquisa, mas ali, do contexto dele ali, cara, 800 pessoas. não tem porquê Uhum, aderir à moda do momento, à última moda, não tem porquê. uhum, Outra coisa são diferenças culturais mais sutis, né? E existem. E nesse aspecto, aí eu vou falar para pastor. Quem não está no ministério, talvez isso não seja tão útil, mas de repente você tem um chamado, vai ser pastor um dia, ou já é pastor, aí mais para quem está diretamente envolvido com o ministério. Existem outras diferenças culturais que são mais sutis. Você precisa saber se na sua igreja ah, você tem um público que é mais heterogêneo politicamente, ou se ele é só conservador, ou se ele é só progressista. E você precisa aprender a desafiar a sua comunidade, biblicamente, dentro do espectro que ela tá escolheu. Se eu tenho uma igreja que ela é muito conservadora, eu não tenho por que assumir um discurso super uhum. conservador e desafiar a minha igreja no conservadorismo. Não tenho por quê. Vai massagear o ego. Eu vou massagear o ego. Né? Às vezes eu preciso afirmar alguma coisa ou outra porque existem perigos Isso, e é. tal, às vezes Sim, precisa. sim. Da mesma forma, e aí eu vou fazer uma crítica leve, leve. Mas o que a gente tem visto, e da mesma forma, se eu tenho um público muito progressista, eu também não tenho por que assumir um discurso super pra frentex. E, Gino, e o que a gente tem visto muitas vezes, e é uma crítica leve, gente, por quê? Porque eu sei o quanto que é difícil, eu tô no ministério. Mas o que a gente vê muitas vezes é uma afinidade de discurso com o público, com a comunidade. É como quem escolhe um restaurante. Eu gosto de restaurante indiano, eu gosto de comida indiana, eu vou no restaurante indiano. Eu gosto de igreja conservadora, eu vou num pastor que bate nos progressistas até não poder mais. Eu gosto de uma teologia mais liberal, eu gosto de uma política mais de esquerda, então eu vou. E o texto bíblico? Uhum, De novo, quando a gente pensa em abandonar os pragmatismos, quando a gente pensa em teologia, para quê? Será que a teologia não tem nada a dizer para essa galera mais progressista, com uma ideologia assim? Será que a teologia não tem nada a dizer para essa galera que adotou uma ideologia conservadora em todos os seus aspectos e simplesmente comprou o pacote? O pragmatismo vai me dizer para não comprar essa briga. uhum. O pragmatismo vai me dizer o seguinte: você tá louco de falar isso no podcast agora? Ao mesmo tempo, você está comprando briga com seus Do amigos lado e de lá. progressistas, Aham, seus pastores colegas progressistas aham. e com seus pastores colegas conservadores. Eu tenho mais colegas conservadores do que progressistas, Uhum, mas eu tenho colegas nos dois aham. espectros. E eu acho que nós todos temos errado nisso daqui. Sim. A gente tem favorecido polarizações. Uhum, Enfim, paciência. Mas isso é mais para liderança. Existem diferenças sutis. E o texto bíblico e o apóstolo Paulo nos diz para a gente tomar cuidado com as sutilezas. Ele não diz para a gente tomar cuidado com o que é absurdo. O que é absurdo está posto, está muito claro, uhum, está evidente na nossa cara. Agora a gente precisa tomar cuidado com as sutilezas. E existem diferenças sutis de conservadores e progressistas, é um exemplo. uhum. Mas de urbanos e rurais. De jovens e mais velhos. O quanto que isso daqui, essa tecnologia nos afeta e como nos afeta. Tudo isso traz sutilezas com as quais nós devemos nos preocupar na hora de pegar esse negócio chamado teologia e trazer para o chão da realidade. Muito bom. Porque a perspectiva é que ela nos confronte. Então, eu até coloquei aqui que o problema do pragmatismo seria ele ter um fim em si mesmo. Um método pelo método. O método pelo método, e mais que isso, às vezes ele é um método pela. Veja só, vou colocar aqui. Pragmatismo, ele pode surgir de um bom coração Uhum, que quer facilitar o processo para as pessoas terem uma espiritualidade mais viva, mais rápido e de um modo mais fácil. E isso tem lá uma boa intenção por trás. Tem um número X de pessoas que age assim.
Tem um número Y de pessoas, eu não sei se Y é maior que X ou não. Tem um número Y de pessoas em que o pragmatismo, ele não serve o pragmatismo em si mesmo. Ele serve um fim maior, que é uma torre de Babel, Ah, tá. Entendi. tá? Então é o Uma outra tipo de pragmatismo... divindade. Um outro tipo de É um divindade. pragmatismo para minha igreja ser a maior, é um pragmatismo para minha igreja ser a melhor, Entendi. é um pragmatismo para o meu ministério ser o ministério acima de todo ministério, porque quem sabe se a gente construir essa torre muito bem direitinho, a gente chega até Deus. Entendi. E existe esse Sim, pragmatismo dos grandes congressos, das grandes conferências, que não tem problema em si mesma, mas que o cara vai para a grande conferência com qual coração? Com o coração de aqui eu vou aprender a nova fórmula que finalmente a minha igreja vai crescer. Putz, aí é um problema. Aí é um problema. Então, tem essas coisas. Agora, o primeiro, que é o do coração, que a gente fala, pô, tem boas intenções e tal, ele tem um perigo, que é aquele perigo que a gente falou primeiro, é uma tentação. Né? Que ali tem o pragmatismo em si mesmo e tal. Sabe quem que era pragmático no texto bíblico? Os fariseus. O intelectual pela intelectualidade, num certo sentido, era mais o saduceu. O fariseu era o pragmático. Em que sentido? Né? A gente geralmente sabe, pelo texto bíblico, que o saduceu não acreditava na ressurreição e o fariseu sim, e por isso que eles brigavam. E Paulo ainda jogou uma bombinha no meio da discussão quando estava preso. Exato. Né? E aí a gente tem essa briga de fariseu e saduceu por causa da ressurreição. Geralmente o que a gente não sabe é por que o saduceu não acredita na ressurreição e o fariseu sim. O saduceu não acredita na ressurreição porque pro saduceu os únicos textos que valem, que são sagrados, são os 5 primeiros livros da Bíblia. É o Pentateuco, é a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o cânon para o saduceu. E o saduceu olha para a Torá e ele fala, cara, ressurreição aqui só se você viajar muito na maionese. Para o fariseu, não. O fariseu acredita na Torá, mas o fariseu acredita nos profetas, que vem depois. E aí, a partir da luz dos profetas, ele reinterpreta a Torá e ele fala, não, tem ressurreição. Desde a Torá até os profetas, chegando nos escritos. Então, para o fariseu, o nosso Antigo Testamento vale. Com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e o que vem depois. Para o fariseu é isso. O saduceu, quando ele olha para essa coisa aí dos fariseus, ele fala, isso daí é coisa desse povão mais místico. Os profetas são importantes, mas é só isso. Eles são importantes. Isso é coisa desse povão meio místico. O fariseu não, o fariseu está andando no meio do povo. Andando no meio do povo e ensinando o povo. Por isso que eles eram tão populares. Por isso que a maior parte dos confrontos de Jesus é com fariseus e não com saduceus. Porque são mestres populares, eles estão no meio do povo. E qual que é a intenção do fariseu? A intenção do fariseu é fazer com que o povo entenda a Torá. Pô, Torá é complicada pra caramba. Né? Então, o que o fariseu faz? O fariseu faz um código de regras. Olha o pragmático aí. O fariseu cria um código de regras. Quer entender como é que a Torá funciona no dia a dia? Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. Você faz assim, mas você não faz assado. Você faz assim, 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 mas você segue essa receita. O fariseu, olha a intenção boa aí. Vamos fazer a coisa ficar fácil para as pessoas? Vamos. O que o fariseu cria? Ele cria um código totalmente legalista. E esse é o problema do pragmatismo no nosso meio evangélico. Quando ele é feito com bom coração, lá na ponta final, sabe o que ele vira? Ele vira a caixinha de pergunta do Instagram. E na caixinha de pergunta do Instagram, se você já abriu uma vez a sua, você sabe o que acontece. Você tem algumas perguntas muito interessantes e você tem uma enxurrada de perguntas de pode ou não pode. Sim. Porque o pragmatismo nasce num bom coração e ele morre no legalismo. Muito bom, muito bom. E é engraçado como que você percebe que as pessoas pensam a partir disso. E até maluquice, às vezes eu recebo, é lógico, né? Tipo, vou dar um exemplo clássico, tatuagem.
Posso ou não posso? O Bibo vai me pegar agora. É? Porque o Bibo ele tem uma série de introdução à teologia, Aham. de livrinhos, Sim, sim, e sim. eu sou responsável por escrever um sobre esse tema. Tatuagem? Mas eu tô enrolando o Bibo Pra entregar? pra entregar. Cara, agora posso conversar? Eu tô enrolando o meu também. Ah, é? Porque eu vou escrever sobre leitura. Ah. Aí ele pediu pra mim, cara, você consegue me dar até tal dia? Não, vou mandar. Então, dois Então, devedores de Bibotalk aqui. Exato, Ele vai vir aqui, exato. aí a gente alinha. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, pra gente entrar um pouquinho pro outro lado aqui. Dentro da sua experiência, faz quanto tempo você tá no Ministério Pastoral? Cara, eu prego desde 2002. Eu 2002. prego desde 2002. Em atividades pastorais faz menos tempo, mas eu não sei medir isso Aham. daí. Tá. Bom, beleza. Na sua experiência com ensino e coisa do tipo, você crê que, em certo ponto, todos precisam estudar teologia? Como você colocou em certo ponto, eu acredito Isso, que certo sim. ponto. Eu acredito que sim. E não necessariamente esse estudo precisa ser um estudo formal. Eu acho que é importante dizer isso, Uhum. né? Quando você pega um livro como esse que está em cima da mesa aqui e lê, você está estudando teologia. Sim. Tá? Quando você pega um livro do C.S. Lewis que não seja narrativo, ou mesmo que seja narrativo num certo sentido, se você está exercendo uma reflexão a respeito de Uhum. Deus, está lendo Crônicas de Nárnia, e lendo Crônicas de Nárnia, você está exercendo uma reflexão a respeito de Deus, você está estudando teologia. Não é um estudo formal, mas já é estudar Uhum. teologia. Quando você vai na escola dominical e você realmente lê o que a apostila propõe, ou o que a revistinha da EBD propõe, ou se está sendo estudado alguma outra coisa, um livro, você está estudando teologia. E mais, quando você lê o texto bíblico e aquela leitura é uma leitura que te leva à reflexão do seu dia a dia, de como você se relaciona com Deus, de, poxa, o que será que o autor do texto quis dizer aqui? Isso é estudar teologia também. Uhum. Os textos bíblicos, os livros bíblicos, vou falar os livros para ficar mais fácil, mas os livros bíblicos, cada um deles tem as suas próprias teologias, inclusive. Uhum. Então, Isaías tem o seu próprio modo de enxergar e descrever quem é Deus. Uhum. Ezequiel tem outro. Então, Isaías tem uma teologia, Ezequiel tem um outro jeito de fazer teologia, as duas são complementares, são harmônicas, existem as tensões entre elas também, porque um está respondendo a umas perguntas, outro está respondendo a outras perguntas e está enxergando as coisas de um prisma diferente, mas o próprio texto bíblico, ele tem as suas próprias teologias. Sim. Isaías tem a sua, Ezequiel tem a dele, o apóstolo Paulo depois vai olhar para Ezequiel, olhar para Isaías e desenvolver o próprio jeito dele de enxergar como aquilo informa as comunidades que ele está pastoreando, e aí você tem uma outra teologia nascendo. Então, estudar o próprio texto bíblico e simplesmente refletir sobre eles, o que será? Cara, por que Marcos colocou essa história aqui? Poxa, ele sabe de tantas histórias a respeito de Jesus, ele contou essas. Por que essas? Cara, já é um questionamento teológico. Essa reflexão já é teológica. Isso já é estudar teologia. E uma coisa, eu até tava dando... A gente tem um curso de líderes toda terça-feira à noite aqui na igreja. E eu tava falando com eles ontem em relação à interpretação bíblica, e mostrando um pouquinho da diferença dos livros que são descritivos para os livros que são normativos. Eu usei o exemplo de Atos 1, 24, 26, da escolha de líderes ali, né? Do apóstolo. Exemplo clássico para Porque esse assunto. E aí eu perguntei, gente, por que nós não escolhemos líderes tomando como base essa prática aqui em Atos? Porque eu falei, imagina só, aí eu gosto de exemplificar. Eu peguei duas pessoas, coloquei lá na frente e falei assim, ó, tá aqui o irmão fulano e o irmão ciclano. Aí, beleza, então, o irmão, ó, é cara e o outro é coroa, né? Lógico que era um outro tipo de jogar a sorte, mas só pra exemplificar. Escolhe os E joguei. palitinhos, que Exato. tirar o palitinho menor... Eu falei, por vai que ser esse o não Matias. é? E essa é a grande questão. Até essa abordagem daquilo que é aplicável e daquilo que não é aplicável para minha vida como doutrina, é lógico, como princípio, a gente pode utilizar as coisas de toda a palavra, mas o que diz respeito à doutrina e à prática da vida, não é tudo pra gente. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, inclusive quando a gente está lendo os livros do Novo Testamento. Vou te dar um exemplo interessante que as pessoas às vezes comem bola nesse sentido, se atrapalham nesse sentido.
existem narrativas, né? Então o texto está sendo descritivo e não normativo, Sim. certo? Então existem narrativas que o narrador, o autor bíblico, está criticando um personagem e às vezes parece que ele está elogiando. Então, se a gente pega aquilo como norma, a gente inverte o sentido do texto. Mais do que pegar uma coisa que não tem nada a ver, a gente faz o contrário. Exemplo disso, o autor do livro de Reis, então você tem primeiro e segundo Reis, na verdade, originalmente é um né? livro só, né? Então você tem ali o autor de Reis descrevendo o reinado de Salomão, o início do reinado de Salomão, e contando a respeito de quantos cavalos Salomão tinha, quantos estábulos Salomão tinha, e toda a glória, todo o ouro que Salomão tinha. E você fala assim, caramba, se você lê aquilo isoladamente, o autor está dizendo que Salomão era o cara. Rico. Que, nossa, o esplendor de Salomão. Uhum. O narrador está criticando Salomão por ter essas coisas. Uhum. Porque o texto de Deuteronômio diz. Então, você tem Deuteronômio, que é lei, é normativo, certo? Uhum. Deuteronômio é normativo, é lei, não é descrição. O livro de Deuteronômio diz, olha, quando vocês estiverem na terra que vocês vão se estabelecer, vocês olharem para as nações vizinhas e desejarem ter um rei como elas têm, que seja um rei escolhido por Deus e que ele não tenha muitos cavalos, muitos estábulos, muitas mulheres que o desviarão, e nem que ele volte para o Egito para pegar mais cavalo, que é o que Salomão faz. Exato. Faz uma aliança com o faraó, com a filha do faraó. Exato. Então, nesse caso, por exemplo, o autor está criticando o rei, e a gente tem que ser esperto aqui. Não é fácil criticar rei. Então, às vezes, você só descreve. Muito. Né? No período de eleição a gente viu, né? Que ai, meu Deus do céu. Não é fácil criticar. Não, cara, política é sempre delicado. Sempre delicado. Sempre delicado. Não importa quem tá no poder, política é sempre delicado. Então, não é fácil criticar rei. Então, quando o autor está falando, ele só descreve. Mas para bom entendedor, só que bom entendedor conhece o texto de Deuteronômio. Que não é fácil, nem sempre você lembra de tudo. Então, assim, texto narrativo, vai com calma, vai com cuidado, porque muitas vezes o texto narrativo bíblico, ele é recheado de figuras de linguagem, tem sim muita metáfora, tem ironia, tem hipérbole. Pensa no seguinte, quando você está lendo o texto bíblico, em especial o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também, mas você está lendo um documento que é a história de um povo. É claro que um povo, quando vai escolher quem vai escrever, é lógico que Deus está inspirando aquilo, mas é claro que você vai colocar gente ali que escreve muito bem, e parte de si, né? Que tem riqueza literária, e tem tudo aquilo. E tem tudo aquilo. Então, quem está escrevendo o texto, olha, tem umas coisas ali que são riquíssimas. Só que como é riquíssimo, tem muita coisa poética, tem muita coisa com figura de linguagem, tem muita coisa que é irônica, então você olha para um lado, o cara joga a bola no outro, né? Meio Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado e toca pro outro. Toca pro outro. As parábolas de Jesus são cheias disso. Olha, parece que eu tô falando isso daqui, mas na verdade é aquilo ali, tá? E estou condenando, aliás, né? Exato. Então, assim, texto narrativo tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Legal demais. Meu amigo, pra gente caminhar pro final, se a gente cheguei lá na sua igreja, encontrei com o pastor, o senhor que é o responsável pelo ensino, pastor, queria uma instrução aqui, me dá uma instrução. Eu quero começar a estudar a Bíblia. Certo. Sou pai, casado há 10 anos, tenho 3 filhos, minha esposa hoje trabalha também, tá? A gente quer começar a estudar a Bíblia lá em casa, lá, de uma forma um pouquinho mais profunda, além, e eu não tenho muito conhecimento bíblico. Então, acabei de chegar na sua comunidade local, queria que o senhor me instruísse aí quais ferramentas, qual a forma que o senhor me orientaria a fazer um estudo bíblico caseiro no lar. Tá. A minha resposta a essa pergunta, ela foi sendo modelada pelos anos que eu tenho dando aula, tá? O que eu percebi dando aula? Que
nós esbarramos muitas vezes numa dificuldade, Léo, no Brasil em especial, mas assim, nas Américas de maneira geral, na América Latina, nos Estados Unidos eu vi isso também, nós esbarramos num déficit educacional grande. Muito. E a gente está lidando com um texto, a Bíblia é um texto. Então, quanto mais habilidoso o cara é em ler texto, melhor ele vai se sair nessa parte do exercício. Aham. Tem todo o exercício de aplicar, de viver, de imaginar, que essa parte não entra tanto. Mas na parte de ler texto, entender texto, Uhum. o déficit educacional nos atrapalha Sim, muito. A sim. educação brasileira, infelizmente, ela nos trai, Uhum. né? Então, a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é: quão habituado você está em ler? E mais que isso, eu quero saber se essa pessoa ela é formada em faculdade e se é, em qual. Por quê? Porque eu estou dando aula em escola dominical, o que eu acabo percebendo? Que as pessoas que pegam mais rápido aquilo que a gente está querendo dizer, e isso não é mais espiritual, simplesmente é só pegar mais rápido, Aham. é mais fácil, são pessoas que fizeram faculdade, e geralmente que fizeram faculdade de humanas. Uhum. O cara pega mais rápido. Por que ele pega mais rápido? Porque depende de contexto histórico, depende de contexto literário, é texto, o cara pega mais rápido. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para essa pessoa, para poder indicar coisas que sejam mais relevantes para ela, é qual que é o teu hábito de leitura Uhum. e se você fez uma faculdade, se fez uma faculdade qual. Porque a resposta vai mudar dependendo de quem Sim. for essa pessoa. Independentemente disso, tem alguns livros, uns mais fáceis, outros mais difíceis, que nos ajudam a ser essa pessoa que vai trazer o texto para a família, tá? Mosaico Bíblico, do Marcos Botelho, Uhum. é um texto que ajuda você a trazer a riqueza do texto bíblico Uhum. para a família. Entendes o que lês, do Gordon Fee, Uhum. é um livro que ajuda a trazer o texto bíblico para a família. Dito isso, eu preciso dizer o seguinte: o seu estudo bíblico será mais proveitoso se você investir uma parte significativa desse tempo em entender o texto, mas uma outra parte igualmente significativa em fazer exercícios de imaginação. Eu acredito muito no papel da imaginação no exercício da fé. O que eu quero dizer com exercícios de imaginação? Filho, como que você acha que esse princípio bíblico ele é vivido, ele acontece no seu dia a dia na escola? Muito bom. No seu dia a dia na escola, como que é esse princípio bíblico? E seja surpreendido pelo seu filho, seja surpreendido pela imaginação da criança, que é muito mais poderosa Nós, do que a geralmente, sua. sempre somos. Sempre somos. Criança é incrível. Né? E aí você vai aprender com elas a fazer esse exercício de imaginação no teu ambiente de trabalho, Uhum. no mundo corporativo, Muito bom. no teu ambiente de estudos, se você é um profissional da saúde, no seu ambiente de consultório, de clínica, né? Você vai aprender com seu filho a imaginar. Você vai começar a perceber, caramba, meu filho não tinha um princípio, mas a imaginação, Ele tem. né? E aprenda a ser surpreendido com isso. Qual que é a graça dessa história? A graça dessa história é que, fazendo esse exercício em casa, cada vez mais você vai gostar de pregações que são exposições bíblicas, em que você é capaz de pegar aquela exposição bíblica e imaginar aquilo no teu cenário. Você não fica tão dependente da aplicação do pastor. Muito bom. Você fala assim, nossa, cara, isso daqui eu posso viver assim, isso aqui eu posso viver assado. Mais do que isso, você vai começar a imaginar. E o ápice, o clímax desse exercício é quando você não imagina mais apenas situações. Você começa a imaginar pessoas. Você começa a imaginar o outro. Você começa a lembrar de nomes. Puxa vida, isso daqui podia. Deus podia me usar para eu ajudar o Rafael nisso daqui. Muito bom. Deus, olha, eu não sei como ajudar a Ana. Ela está passando por isso, mas Deus sabe. Uhum. Recentemente eu fiz uma pregação sobre solidão, né? Eu preguei sobre solidão lá na igreja e preguei em alguns outros lugares essa mesma palavra, essa mesma mensagem sobre solidão a partir
do nascimento de Benjamim em Gênesis. Uhum. E uma das coisas que eu tento estimular as pessoas durante a pregação é o seguinte: olha, talvez você não tenha esse problema. Talvez você nunca tenha se sentido só. Tô resolvido, Vitor. Ó, tenho amigos, me sinto muito bem e muito tranquilo em relação a isso com a minha esposa. Ela é a minha companheira. Solidão é algo que eu não passo. Tudo bem. Pode ser que você não passe por solidão. Certamente tem alguém no teu convívio que passa por Sim. isso. E talvez essa pregação não seja para você aprender a não ser só, mas seja para você aprender a se colocar no lugar dessa pessoa. Muito bom. E talvez para você ser a resposta para essa pessoa de oração. Quando a gente começa a imaginar, o clímax da imaginação do texto bíblico na vida prática é quando as situações já não são apenas mais situações imaginadas. Uhum. Elas ganham nome, sobrenome, vida, elas Muito bom. andam, elas moram, elas trabalham, elas estão ali do nosso redor, elas Uhum. estão ali do nosso lado. E aí, o texto bíblico ele ganha uma dimensão missional. Uhum. Sabe aquele seu chamado para a África? Atenda, vá para a África. Mas nem todo mundo é chamado para a África. Uhum. E até você que foi chamado para a África e ainda não foi para lá, você certamente foi chamado para o lugar que você está agora. Você é a resposta missional de Deus ali para aquele momento. Então, deixa a tua imaginação virar gente. Muito bom. A tua imaginação virando gente, você vai saber. Poxa, tem fulano que é solitário. Tem cicrano que, cara, ele precisa perder o preconceito dele com terapia. Eu não sei como é que eu falo. Pô, aí a tua imaginação vai atingir o clímax do clímax, que é quando o outro invade a sua oração. Ah, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Que você começa a orar por outro não foi porque ele pediu oração, não. Foi porque você se compadeceu. Uhum. Foi porque o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração. Você enxergou a sua própria miséria, o quanto Deus foi generoso e misericordioso com você e te acolheu. E você fala, esse acolhimento tem que ser para o outro também. Uhum. E aí o outro começa a povoar o seu secreto, o teu lugar secreto, porque você não sabe como resolver o problema dele, mas você sabe que Deus sabe. Muito bom. Então, voltando aqui para o pai, para a mãe que vai fazer um estudo doméstico, estimule as suas crianças a imaginar, estimule a sua imaginação durante o estudo nas lares, durante o estudo doméstico. Pô, li o texto, pode ser que eu não tenha entendido muita coisa, mas entendi um pouco, tem um princípio bíblico aqui. Vamos imaginar como que esse princípio bíblico ganha vida. Uhum. No meu cotidiano, e por último, como que esse princípio bíblico ele vira uma pessoa. Uhum. Ele vira alguém com uma necessidade pela qual eu vou orar e se Deus me capacitar eu vou agir. Pô, aí, cara, aí o trabalho de Deus acontece, aí a fé é renovada, e é por isso que Jesus, diante de corações cheios de dúvida, ele entrega a grande comissão, porque ele sabe que quando isso acontece, da fé se tornar vida na vida do outro, a dúvida ela vai, ela é jogada de lado, a dúvida ela não é nada perto da grande comissão. A dúvida não é nada perto de uma fé que é missional. Muito bom. Excelente. E essa é a questão de tipo, o amor é a base da execução do meu dom. Putz, E o amor pelo próximo, né? Porque a gente tem a ênfase, e ao menos nós que estamos num contexto mais carismático, aqui na família Dizascope eu digo, a gente quer, em relação à profecia, dons de cura e coisas do tipo. E a nossa oração é, Senhor, me faça sentir a dor do meu próximo. Perfeito. Para que eu ore por ele, não para que eu seja o santo curandeiro, não, mas para que eu fale, Senhor, tá doendo em mim a dor que tá nele. E o ensino, o aspecto da ignorância do outro, Senhor, tô percebendo que ele tem sido roubado do verdadeiro evangelho. Então me ensina como ensinar, me capacita a ensinar, mas a partir do amor pelo próximo. Eu sou um presbiteriano, mas eu sou um carismático discreto. Ah, tá. Tudo bem. Né? E eu tenho convicção de que os dons espirituais, pelo que eu leio no texto, Uhum. e também pelo que eu já vivi
eu tenho convicção de que os dons espirituais, eles são uma potência de Deus Aham. quando o nosso coração está no próximo. Exato. Esse é o ponto. Né? E facilmente, quando a gente pensa nos dons, a gente pode deixar o nosso coração se levar pelo aspecto fantástico deles. Porque são fantásticos. Eles são extraordinários. Eles são fora do comum. Aham. Eles são fora do comum Uhum. mesmo. Agora, esse fora do comum na vida do outro, ele tem um sabor na nossa vida muito mais impressionante do que meramente o fato da gente ver que aquilo ali é miraculoso. Exato. Eu não sei se, Sim, se eu fui sim. claro. Não pelo espetáculo, mas pelo resultado do que o espetáculo pode trazer, né? Perfeito, perfeito. Você vê uma pessoa que tinha uma vida miserável. Eu gosto muito da maneira a gente que é calvinista, presbiteriano, calvinista, às vezes a gente leva um rótulo de chato, às vezes com razão. Eu não sou presbiteriano e o povo também me acha chato. Então, tá vendo? Não sei se às vezes com razão, Léo. Provavelmente sim, Posso mas falar, tudo posso bem. falar de mim. Outro assunto. Mas o que acontece? Uma das coisas é que às vezes a gente tem terminologias que elas são muito pesadas, né? Total depravação do ser humano, tal, um negócio denso, pesado, né? Agora, tem algumas coisas que elas merecem o peso. Eu gosto do Wolfhard Pannenberg, que nem presbiteriano não era, mas eu gosto do Pannenberg quando ele descreve essa condição humana ausente de Deus como miséria humana. Você vê um ser humano num estado de miséria espiritual e vê o que Deus faz na vida dessa pessoa, a cura que foi realizada é maravilhosa, mas ela é coadjuvante. Exato. Perto do ator principal, que é essa pessoa se encontrando com Jesus maravilhoso. Exato. É um negócio assim. Então, assim, quando a gente está num círculo mais carismático, às vezes a gente pode se deixar levar por essa questão mais espetacular do milagre. Pô, o milagre é espetacular mesmo. Pô, ainda bem que ele é. Milagre, né? É um milagre. Mas é coadjuvante. Perto do que está acontecendo ali na vida daquela pessoa, daquele encontro. E aí, para fazer o contrário do que você me pediu, que é trazer a coisa mais para o chão, eu vou levar a coisa mais para o conceitual. Mas assim, a galerinha da teologia do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, então, ou do durante Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer, o famoso Bonhoeffer, o Barth, o Emil Brunner, esses caras todos, todos eles têm uma sacada, eles partem de um pressuposto que a gente precisa sempre lembrar. Um Deus totalmente distinto, totalmente santo, totalmente diferente de uma criação corrompida que tem pecado e que é limitada, ele só se encontra com essa criação se for por um milagre, e esse é o maior milagre. E mais que isso, ele só se torna parte dessa criação, ele só encarna se isso for um milagre absoluto. Né? E é isso a gente dá nome de teologia da crise. Que crise é essa de um Deus totalmente distinto que resolve se encontrar com uma criação caída? E esse é o ápice da coisa. Esse é o clímax carismático da coisa. Esse é o dom final e último da coisa. Ilustrando isso de uma maneira mais... Se eu quisesse me encontrar hoje com Joe Biden, provavelmente eu não conseguiria, mas digamos que eu fosse uma pessoa muito importante e que eu tivesse condições de me encontrar com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Eu teria que marcar, encontrar um espaço na agenda, para ter acesso, quem sabe, a ter alguns minutos com o cara, porque ele é uma pessoa muito importante. Sim. E ele é o presidente dos Estados Unidos.
O encontro com Jesus é um encontro com o Rei do Universo. Ele não é o presidente dos Estados Unidos por 4 anos, porque alguém votou. É um encontro com o Rei do Universo, que está disponível aqui, agora. Não precisa marcar horário. É só falar com ele, porque ele escolheu ser Deus conosco. Teologia para quê? Para a gente ganhar a real dimensão do tamanho que é esse negócio. De poder falar a qualquer minuto, a qualquer momento, ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos, o peso disso. Porque Deus escolheu habitar junto com a gente. Que ele escolheu ser Emanuel. Para que isso da teologia? Se fosse, e é no fundo só para isso, para perceber o tamanho, o peso da glória. Muito bom. O tamanho desse negócio. E já é suficiente. Se vai usar milagre, se vai usar razão, se vai... Aí é Deus que escolhe e tá tudo bem. E é maravilhoso que escolha milagres, eu acho incrível, eu acho lindo, acho bonito, acho desejável. O texto bíblico diz que é desejável, que a gente deve buscar. Mas é com ele. É com ele. Só o fato de ser Deus conosco, só o fato da gente poder chamar o Rei do Universo de Pai. Tá maluco. Não tem explicação, né? Só isso já vale. Teologia pra quê? Exato. Pra eu poder chamar Deus de Pai. Muito bom. Ótimo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado Sou eu por que agradece. não só nos ensinar, mas também expor parte daquilo que queima dentro do seu coração, porque eu acho que essa é a questão. Ganhou vida dentro de você esse tema. Então que Deus continue te usando como uma voz no nosso meio. Amém. Auxiliando todos nós que somos mais novos, nas nossas faltas de experiência. Você com alguém mais maduro que continue nos inspirando aí. Obrigado de coração. Amém. Me senti um pouquinho velho agora. Não, mas eu tenho, cara, eu não sei se você sabe, mas eu tenho 29 anos. Você é 29? É que eu tenho 10 de casado. Caramba. Então, essa cara de homem mais velho é porque a maturidade do casamento foi me apertando na pressão ali, entendeu? É uma sabedoria que adiantou os anos. Exato, adiantou. Minha mãe, eu tenho cabelo branco, né? Aí minha mãe falou, nossa, tá com um monte de cabelo branco. Meu pai só tem cabelo branco. Aí eu falei, mãe, vou completar 10 anos de casado. Olha o que a senhora fez com o pai. Mas brincadeira, ó, minha esposa, o casamento é incrível. Graças a Deus, mas de fato, amadurece muito. Mas obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Que você venha mais vezes, que seja o terceiro, de quarto, quinto, sexto, vários aí. Maravilha, maravilha. Obrigado, mano. Só o fato de vocês me chamarem mais de uma vez, eu já fico... É de casa. Já fico honrado. Eu falo que o pregador sempre tem que agradecer a igreja que chama, quando a gente viaja e tal, porque aquela igreja confiou o que existe de mais precioso... Sim. Né? É uma demonstração de confiança muito grande. Sim. E o temor, eu sempre quando eu vou ministrar fora, eu fico no temor, assim, de tipo, cara, tô ministrando em uma comunidade que eu não faço parte, no sentido de estar participando da comunidade local, são meus irmãos, mas falando em nome de Cristo, cara. E aí você fica... De novo, é o peso. Exato. E ao mesmo tempo a graça. Tipo, Sem não é sobre mim, é sobre a graça dele. Mas obrigado, meu irmão. Sou eu quem agradece. Muito obrigado para você que ficou até o final com a gente. Não esquece de deixar seu feedback, seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, na verdade a equipe de Zascope também lê todos os comentários. Não se esquece também que esse livro está disponível para você lá na loja de Zascope, um livro que me marcou e que vai aprofundar também bastante daquilo que nós conversamos aqui. No mais, meus irmãos, Deus abençoe vocês e não se esqueça, hein, cara. Você é uma cópia de Jesus. Valeu!